psicologia pareceu tão importante. Explicar a normalidade aqui para nós, quem garante? Essa mesa com certeza vai ser bem impactante. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, colegas, alunos, participantes. Vamos dar início, então, à nossa próxima mesa agora, com o nosso queridíssimo professor Vionor, né? Vou apresentá-lo, né? Contar um pouco desse percurso fantástico que ele está fazendo a nível profissional. Ele é um psicólogo com atuação nas áreas clínicas de orientação psicanalítica e consultoria organizacional, também é perito judicial, tem mestrado e está fazendo doutorado pela UNEB, né, Universidade da Bahia, com pesquisa inseridas na tensão entre psicanálise e educação. Professor substituto no IFBA, docente em cursos também, professor na Cairu, docente em cursos de pós-graduação na área de psicologia e educação, pesquisador do GEP, Grupo de Estudos em Pesquisa em Psicanálise, Educação e Representações Sociais. Também é membro da Comissão Executiva de Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Psicanálise do Laço Mãe-Bebê e estudos transdisciplinares vinculados à Rede Internacional de Estudos sobre Psicopatologia e Psicanálise do Infante. Professor, seja bem-vindo e a palavra é sua. Bom, Cris, Cris, realmente, pelo grau de proximidade e admiração que tenho pela pessoa e pela profissional, né? Primeiramente, agradecer à casa, né, a Cairu, pelo convite de fazer essa fala em um evento que eu tenho acompanhado desde ontem, na medida do possível, e que já mostra, de antemão, o diferencial que essa casa tem. Eu não canso de repetir isso por todos os lugares por onde passo. A Fundação é uma instituição sem fins lucrativos, então a gente, Cristina, na fala dela, em alguns momentos que aparecem, falando do curso de psicologia, fala da questão do humano, né, da humanidade, né, dessa característica que a gente tem como um dos valores desta casa. E realmente é um local muito humano, onde cada um dos estudantes, dos docentes, discentes, equipe técnica, onde as pessoas realmente são pessoas, não são números, onde os alunos são alunos, não são clientes, né? E eu não canso de repetir do meu apreço e de ser exatamente por isso que eu estou, né, nessa casa, exatamente por identificação com essa proposta. Cris, para quem é meu aluno na casa, ou para quem já se encontrou comigo em algum dos momentos nas salas de aula por aí, das pós-graduações, ou graduação em psicologia, ou pedagogia, nessas áreas afins por onde eu tenho transitado, talvez já tenham escutado parte do que eu pretendo dizer. Porque eu entendo que a sala de aula é um local extremamente transformador da realidade, né? Então, assim, não dá para poder a gente adentrar na sala de aula sem discutir o que é que ocorre com o mundo, né? Sem discutir o momento histórico no qual estamos inseridos, né? Embora a gente tenha o costume de utilizar a palavra contemporaneidade para poder falar de um recorte espaço-temporal, eu gosto do posicionamento de Agamben quando ele vai falar do ser contemporâneo como aquele ser capaz de, no seu tempo, olhar as trevas do seu tempo e agir sobre ela. Então, eu acho que ser contemporâneo é exatamente ser capaz de observar a situação na qual estamos inseridos enquanto sociedade, os impactos que isso tem em nossas vidas, e ser capaz de agir sobre isso, né? Então, quando o tema da mesa fala de uma possível noção de normalidade, eu acho que a gente precisa pensar nas trevas dos nossos tempos, nas dificuldades dos nossos tempos e o que é que os nossos tempos têm a dizer sobre normalidade, né? É engraçado pensar que, segundo eu estava retomando algumas leituras para poder estar com vocês hoje, e aí eu encontrei uma passagem de um livro de Dunker, que é um psicanalista, professor da USP, né? Onde ele faz um levantamento e ele diz o seguinte,
que desde a primeira edição publicada em 1952 do DSM, né, do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, em 1952, até uma revisão que esse manual sofreu em 1994, nós tivemos um aumento, um aumento de 115 novos transtornos classificados e nomeados no Manual de Psiquiatria, né? Então, ele vai falar exatamente que em 32 anos foram listados novos 115 transtornos, o que acusa um aumento massivo de 63% de novas categorias diagnósticas. E quando a gente pensa nisso, isso me faz pensar também em uma parte do texto de Boaventura, aquele recente agora da Pedagogia do Vírus, onde Boaventura vai falar que nós vivemos em estado de quarentena nos últimos 40 anos, que algo ocorre no mundo, né? E que nossa sociedade está em quarentena nos últimos 40 anos. Quarentena política, quarentena ideológica, né? Numa flagrante situação onde foi dado privilégio extremo ao mercado em detrimento do Estado, em detrimento da sociedade, né? Da comunidade. Então, eu penso que para começar a pensar em normalidade, é preciso trazer essas informações para poder a gente parar, para poder pensar o que está acontecendo, né? Por que será que nos últimos 40 anos, por que será que em 32 anos houve um número de aumento massivo de categorias diagnósticas nos manuais psiquiátricos, né? O que longe de querer aqui trabalhar ou responder a provocação de Boaventura quando ele fala de estarmos em quarentena há 40 anos, mas assim, o que é que isso tem a ver, né, com esse estado que ora vivemos e com as condições sociais que ora vivemos e que impactam na nossa saúde mental e que impactam na nossa forma de fazer laço, que impactam nas nossas relações, né, na nossa relação com o mundo. E aí, para iniciar a pensar sobre isso, Marcelo, na mesa de abertura do evento ontem, retoma Freud no Mal-Estar da Civilização, em 1930, e eu começo exatamente do mesmo lugar, só que com um parâmetro um pouco diferente, né? Exatamente para poder falar do significante normalidade. No texto de Freud fica uma máxima, embora isso não esteja escrito ipsiliteris no texto, mas ficou muito conhecido dessa forma, de que, para Freud, um ser humano normal seria aquele ser humano capaz de amar e trabalhar. E eu acho que isso, para mim, em 2020, ainda é, para mim, a forma como eu discuto normalidade em sala de aula, como eu discuto normalidade com meus alunos. Um ser humano normal é aquele ser humano capaz de amar e trabalhar, né? Independente de qualquer diagnóstico, independente de qualquer classificação, independente de qualquer problema que todos nós vivemos, né, passemos em nossas vidas. Se nós mantemos ativa a nossa capacidade de amar e trabalhar, isso nos dá a possibilidade de manter ativa a nossa capacidade de laço social. E é isso que nos faz normais. Somos seres sociais por natureza. Então, quando eu falo trabalhar, eu não estou falando necessariamente em emprego, onde eu preste um serviço em troca de uma remuneração. Quando eu estou falando em trabalhar, é qualquer tipo de trabalho. Então, pode ser tanto um trabalho remunerado, no caso, um emprego, como pode ser um trabalho social, como pode ser a participação num grupo que, porventura, aquela pessoa tenha nas suas relações, seja religioso, seja social, de qualquer natureza, mas que a pessoa tenha ativa a sua capacidade de trabalhar, que ela tenha ativa a sua capacidade de fazer laço social e de estar inserido, né, no social. E quando eu falo em amar, eu não estou falando apenas eu não estou falando necessariamente do amor romântico e da relação, né, da relação clássica monogâmica de um casamento estruturado. Eu estou falando de amar aqui nesse momento da nossa capacidade de ter relações, sejam relações furtivas e sem compromisso,
sejam relações duradouras, né, e com laços, né, diferenciados, é de se permitir e de se direcionar para esta relação com o outro, né, nessas relações. Não necessariamente aqui falando do amor romântico, mas podem ser relações com o outro, né? Sejam relações furtivas, sexo casual sem compromisso, seja um casamento, né? Em uma instituição familiar, mas ser capaz de se relacionar. E aí eu parto, então, para poder pensar no seguinte: alguém pode estar deveras doente do ponto de vista orgânico, né? Alguém pode ter uma doença orgânica muito séria e que os médicos digam que essa pessoa tem, sei lá, poucos meses de vida, e essa pessoa chegar ao meu consultório e anunciar essa realidade que lhe foi dita, né? Como uma possibilidade, mas mesmo assim, frente a uma situação dessa natureza, essa pessoa ainda conseguir manter minimamente, de forma saudável, as suas relações sociais, né? As suas atividades sociais e as suas atividades afetivas, as suas trocas afetivas com os seus pares. Eu estou exagerando, mas para poder pegar e pensar assim, alguém pode estar deveras doente do ponto de vista orgânico, mas se ela mesmo assim conseguir manter ativa as suas capacidades laborativas, as suas relações sociais e as suas relações afetivas, isso, ele está bem do ponto de vista emocional, digamos assim, tá certo? Então, não é a existência de uma doença física que vai nomear o lugar do patológico, já que a perspectiva da mesa é pensar a noção de normalidade para a psicologia, né? Então, assim, Veras tem um vídeo que ele fala exatamente disso, né? Como cada um vai lidando com as suas maluquices, né? E com os seus problemas, com as suas questões, com as suas esquisitices, né? Cada um com as suas esquisitices. Mas se a gente parar para poder prestar atenção, a maioria das pessoas que chegam no consultório, elas não têm uma doença física, uma doença orgânica, né, que lhes acometa, mas elas são assoladas por um mal-estar, um sofrimento ou um sintoma. Não vou entrar aqui na discussão específica conceitual sobre a distinção dos três, mas ela é assolada por algo que algo lhe ocorre, e essas pessoas, sem nenhum problema do ponto de vista orgânico, podem, na sua grande maioria, estão com a sua capacidade de fazer laço social, de conseguir manter um relacionamento de trabalho saudável, de conseguir manter laços saudáveis nos seus núcleos sociais, ou com a sua capacidade de se relacionar, seja relações furtivas, sejam relacionamentos duradouros, estão com essas capacidades dificultadas, quando não impossibilitadas de realizar-se no social, de estar no social, de fazer laço no social. Então, se a gente parar para poder pensar nessa perspectiva, a gente está falando de que quando a gente se encontra com esse sujeito, independente de uma nomeação, de uma classificação, de qualquer coisa do tipo, o que nos toca efetivamente é a capacidade desse sujeito fazer laço, independente de nomeações, independente de classificações. E a gente para poder prestar atenção que isso é muito mais do subjetivo. Porque alguém pode estar extremamente acometido de uma doença orgânica e não ter suas capacidades de amar e trabalhar comprometidas, e a grande maioria das pessoas que chega até nossos espaços de atendimento, às vezes não tem, né, um acometimento necessariamente orgânico, mas estão com suas capacidades de amar ou suas capacidades de trabalhar comprometidas, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisava pensar seria desse lugar, né? Certa feita eu estava no consultório e eu atendi uma senhora, era o primeiro atendimento dela. E aí eu atendi uma senhora, eu abri a porta, chamei, era numa clínica, foi no início de minha vida, de minha jornada profissional. Eu cheguei à recepção da clínica, chamei, ela entrou na sala comigo, mas ela entrou andando com uma certa dificuldade, né?
E para sentar também, ela sentou com uma certa dificuldade. Eu fiquei a imaginar, será que ela tem alguma questão de locomoção, ou ela está recentemente operada, né? Para poder ela estar com essa dificuldade. E aí, quando ela então se assenta e a gente começa a sessão, eu viro para ela e digo assim, dona fulana, o que é que te trouxe aqui? E aí ela vira para mim e diz assim, não, eu fui num outro profissional de saúde, e ele me disse que eu tenho TAG. Aí eu peguei e fiz assim, e o que é TAG, dona fulana? Aí ela falou, é transtorno de ansiedade generalizado. Aí eu brinquei com ela e fiz assim, dona fulana, a senhora se sente uma pessoa transtornada? Ela parou assim, é porque se alguém me dissesse agora, assim, se eu estivesse na Cairu e alguém me dissesse assim, Bionô, vai lá fora na recepção ou na secretaria, né? Porque Cristina está transtornada. Eu ia imaginar, a imagem que eu ia ter era de Cristina gritando, quebrando as coisas, alguma confusão estava tendo, né? Porque a imagem, a representação social, né? A representação que eu tenho da palavra transtornada é essa, né? Aí eu brinquei, eu fiz assim, não, porque se eu fosse na recepção agora e alguém me chamasse e dissesse que a Bionô vai na recepção que a paciente fulana está transtornada, era essa imagem que eu ia ter. E aí ela riu e ela fez assim, não, eu não sou transtornada, né? E aí eu faço essa brincadeira exatamente para poder, eu relato isso às vezes para poder exatamente brincar com as pessoas, mas é uma brincadeira séria de pegar e dizer, às vezes a gente entra no consultório do profissional de saúde são, entre aspas, e sai doente, né? Porque pelo processo de identificação, que também a gente não vai adentrar aqui agora questões conceituais, a gente tem essa tendência, alguns sujeitos têm essa questão de poder introjetar, de se identificar de tal forma, né? Freud, é claro, a gente não se identifica só com pessoas, a gente se identifica com ideologias, a gente se identifica com objetos, a gente se identifica com animais, a gente pode se identificar com seres inanimados ou não, e a gente pode fazer da doença parte do nosso eu, né? Introjetá-la de tal forma, de se identificar de tal forma, de fazê-la parte de nós. Então, a brincadeira que eu quero começar fazendo é exatamente essa, né? Por que é que a gente fala tanto de transtorno atualmente, né? Aí essa outra palavra aparece num outro lugar, que é, às vezes, eu vejo o pessoal, uma vez eu estava na sala de aula, numa especialização em psicopedagogia, e uma estudante virou para mim e fez assim, professor, eu tenho um aluno que tem TOD. E aí eu peguei e fiz assim, e o que é TOD? Porque TOD, para mim, eu vou fazer propaganda agora, mas não sei nem se existe, mas TOD para mim é todinho, que era um negócio, uma chocolatada que eu tomava quando eu era pequena, né? Aí eu brinco com ela, e o que é TOD? E ela não, transtorno opositor desafiador. Olha que nome interessante, né? A pessoa tem um transtorno opositor desafiador, né? Uma criança. E aí eu paro para poder pensar, e aí eu pergunto, não, e quantos anos tem essa criança? Não, ele está no grupo 4, né? Aí eu pego e digo assim, olha, eu não estou negando a possibilidade de que ele tenha, no seu desenvolvimento cerebral, no seu desenvolvimento como um todo, de que ele tenha, de repente, alguma questão neurológica que possa afetar determinadas regiões do cérebro dele e que possam fazer com que ele tenha uma dificuldade aí em lidar com a frustração ou questões do tipo. Eu não estou aqui questionando que não existam crianças que, em decorrência do seu processo de desenvolvimento, possam apresentar problemas, tá certo? No funcionamento, digamos assim, de determinadas regiões cerebrais e que isso acabe se representando em comportamentos X ou Y. Eu não estou negando isso, até porque a gente sabe que quando a criança nasce, o bebezinho nasce com apenas 30% das conexões neurais dele pronta. 70% das conexões neurais vão ser formadas e constituídas durante a vida do sujeito. E a depender do que foi oportunizado de trocas relacionais com essa criança, principalmente nos seus primeiros anos de vida, isso vai fazer com que esse aparato cerebral, tá certo, esteja mais bem desenvolvido ou menos bem desenvolvido perante as suas potencialidades. Mas se a gente lembrar do que a gente estudou, tanto Freud fala da fase do desenvolvimento fálico nessa idade, onde a criança está passando especificamente pela questão
né, do complexo de castração, né? A criança, depois de todos os nãos, os pequenos nãos que vai recebendo durante a sua vida, é obrigada a reconhecer que o mundo não circula ao redor do umbigo dela e de que nem tudo aquilo que ela quer, ela pode ter. E ninguém abandona esse lugar de sua majestade, o bebê, sem reclamar desse lugar. Então, existe, né, um comportamento, é esperado uma atitude, um comportamento opositor nesse movimento. A gente volta para Vallon, e Vallon vai especificamente nomear essa fase do desenvolvimento como uma fase onde o comportamento opositor ele faz parte do processo de desenvolvimento infantil, né? Então, eu fico a me perguntar exatamente o seguinte, será que realmente todas essas crianças que são ditas com TOD, têm TOD, no caso de ter uma disfunção, né, neurológica, algum transtorno neurológico, algum mau funcionamento neurológico que ocasione esses sintomas, ou a gente está falando que a gente está patologizando a vida, né? Ou a gente está pegando, de repente, algo que é uma fase do desenvolvimento natural e aquilo que é esperado no processo de um desenvolvimento, inclusive sadio, de uma criança, que ela diga não, né, em algum momento, a esse controle, de suas primeiras imagens, né, de suas primeiras relações sociais, e a gente não está patologizando a vida, né? Então, assim, por que será que nos Estados Unidos a gente tem um percentual absurdo de crianças com TDAH e o Brasil segue a mesma sequência, e na França a gente tem um percentual quase inexistente de crianças com TDAH, né? Então, eu não vou entrar aqui no momento nos critérios diagnósticos, as formas de se pensar, mas eu estou tentando até esse momento embasar a minha fala para poder pegar e dizer assim, tem algo que está ocorrendo aí na nossa sociedade nos últimos 40 anos e que a gente está patologizando a vida. Antigamente, morria alguém, era normal a gente ficar de luto, elaborar isso. A gente precisa de um tempo para reorganizar isso e até para poder vivenciar esse processo. Hoje, mal alguém perde alguém muito significativo e essas pessoas são ditas ou se dizem depressivas ou se dizem, né? Enquanto, na verdade, talvez elas estejam apenas enlutadas. E enlutar faz parte, ela precisa passar por esse processo. Então, assim, a minha primeira provocação é essa. É pensar que a gente está falando aí de que a gente tem uma sociedade que está adoecida, né? Isso. E eu acho que você está trazendo uma coisa muito importante, que é observando e ressaltando do quanto a vida mudou nos últimos 40 anos, né? De maneira drástica, com coisas que a gente não consegue avaliar. Por exemplo, eu, com 7 anos de idade, ia para a escola sozinha. Eu e um bando de crianças da minha rua íamos todos juntos para o colégio e voltávamos juntos. Tá certo? Eu acho que uma criança hoje, meus filhos já não tiveram essa oportunidade de fazer isso, muito menos uma criança do século XXI sabe o que é andar sozinha na rua e ir até um lugar, fazer alguma coisa e voltar, ter essa liberdade, usar seu corpo, sua potencialidade para se orientar no tempo, no espaço, no mundo, né? Então, eu acho que é importante isso que você está falando, que em 40 anos nós mudamos tanto que estamos achando que há certas coisas que não são propícias para o desenvolvimento de uma criança, não são propícias muito para algumas relações. Então, quando se Freud está falando de trabalhar e amar, nós não estamos falando de trabalhar alucinadamente, um holy hork, não é isso, né? O do trabalho, ou seja, que você seja capaz de produzir algo para a sociedade, que você seja capaz de obter algo para a sua manutenção básica. E Cris, assim, é sublimar. A gente precisa necessariamente do trabalho como uma forma de sublimação. Freud é claro. A principal forma de sublimação que nós teríamos dos nossos impulsos seria o trabalho, porque a gente conseguiria meios de satisfação por conta do trabalho. Mas como a gente acaba encarando o trabalho como desprazer, né? Ou por questões sociais vivenciamos o trabalho segregado do desejo, segregado do prazer, o trabalho não ocupa mais essa função. Né?
O trabalho não ocupa mais essa função. E assim, e você falando, eu me lembrei de uma coisa, que além de questões objetivas, como essa autonomia e essa experiência desse corpo no mundo dessa criança, tem uma mudança subjetiva. Porque se a gente procura saber de nossos pais o que é que eles queriam da gente quando a gente crescesse, via de regra, a gente vai encontrar, para quem nasceu, entende? Até as últimas, né? Até a década de 80, a gente vai ter aí, você vai procurar o que é que seu pai queria de você vai escutar essas pessoas dizerem assim, não, meu pai queria que eu estudasse, meu pai queria que eu trabalhasse, meu pai queria que eu fosse uma pessoa íntegra, que eu fosse uma pessoa boa, né? Então, assim, que o que não é meu, não é meu, eu tenho que devolver. Quer dizer, nossos pais, via de regra, a mãe analfabeta queria uma filha professora, o pai advogado queria um filho juiz. Então, existia um desejo dos pais sobre seus filhos, tanto no que tange ao que eu espero dele enquanto sujeito no mundo, do ponto de vista moral, tanto do que eu espero que ele realize que eu não realizei, mas existiam desejos dos pais sobre seus filhos que obrigavam esses filhos a se haver com isso. Porque eles precisavam ou atender a esses desejos, se identificar com esses desejos e atender a eles, e quando isso ocorre é uma maravilha, né? Porque junta o pão com a vontade de comer. Eles precisavam, ou então, atender ao desejo dos pais sem ser o seu desejo e passar o resto da vida no divã dizendo, eu não fiz a minha vida, fiz só porque papai, porque mamãe. Ou o sujeito pode em algum momento dizer, não, isso aqui é o seu desejo, mas não é o meu, e conseguir se apartar desse destino traçado pelo outro, né? E poder construir a sua própria história. Só que quando você pergunta aos pais hoje em dia, o que é que você quer para seu filho quando ele crescer? Eu quero que meu filho seja feliz. E isso é uma falácia. Porque ninguém é feliz. Felicidade não é uma condição. Felicidade é um estado. E quando eu digo que eu quero que meu filho seja feliz, é como se eu quisesse corrigir a minha história e dizer assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Mas o que eu passei fez parte da construção daquilo que eu sou. E aí a gente tem uma sociedade que está retirando da educação de seus filhos todos os problemas, as dificuldades, as frustrações que fazem parte desse processo de desenvolvimento e que fazem parte da constituição subjetiva desse sujeito. E a gente está fazendo da infância, né, um postergar eterno, a adolescência um postergar eterno, e a gente está meio que num lugar meio delicado. Então eu acho que além das mudanças sociais objetivas, da falta de segurança, né? Bom, de todas as questões sociais, tem uma questão subjetiva aí também que muda, né? Então, assim, eu canso de dizer às pessoas, não desejem algo para seus filhos, não importa o que seja, mas desejem, né? Porque ele vai ter que se haver com isso. Então, assim, eu acho realmente que tem essa mudança, né? E aí, outra coisa que eu tinha separado para poder a gente pensar, Cris, é o seguinte, é que quando a gente está falando de noção de normalidade, dito então que normalidade não é, para a gente pensar psicologicamente, não é a ausência de doença, né? A normalidade seria a nossa capacidade de se é que existe normalidade, mas assim, seguindo essa linha de raciocínio, seria a nossa capacidade de manter laços sociais saudáveis, tanto afetivos quanto laborativos. Uma outra coisa que a gente precisa pensar quando fala de normalidade é a questão do ponto de referência. Porque a gente tem que parar com essa história de traçar como normal, e talvez seja o grande dilema de boa parte dos estudantes de psicologia no início do curso, que é exatamente destruir alguns castelinhos de areia que eles vinham carregando durante muito tempo na vida, né? Então, assim, a gente precisa começar a entender que o diferente não é ruim, ele é apenas diferente. E que a gente só sabe quem nós somos porque o outro é diferente. Senão não saberíamos nem não teríamos ideia do que somos, né? Não teríamos nem por onde começar. Então, primeira coisa, o diferente não é ruim, é apenas diferente. Mas a gente precisa entender que a gente nasce e cresce dentro de uma sociedade que tem um grande outro, que tem uma construção social, uma construção de linguagem, de normas e regras, que nós absorvemos isso, né? E a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos de vista. Porque se a gente chegar aqui no Brasil, por exemplo, e dizer assim, não, fulano morreu e a esposa dele se jogou na fogueira, na pira lá na fogueira que fizeram para poder, na cerimônia fúnebre dele, ou então, quando enterraram ele, a esposa dele se jogou lá no túmulo para poder ser enterrada junto com o marido.
né? Se a gente diz isso aqui no Brasil, a gente está falando de uma situação que a gente vai achar uma situação estapafúrdia, né? Uma situação, né? A gente vai ser vai receber isso com choque, né? E embora já existam leis na Índia que proíbam, né, esse processo do como é que eles chamam? Eu até pesquisei sati, né? Que proíbam, no caso já por lei no país, essa tradição hindu, né, de que as viúvas se sacrifiquem quando seus maridos deixam este mundo. Ainda existem sociedade, né? Ainda existem grupos aonde tanto a mulher por vontade, supostamente por vontade, né, autodecidida, o faz, quanto as mulheres são pressionadas a fazê-lo, né, pela sociedade, aonde estão. E isso é dentro daquela constituição cultural, né, normal, né? Então, assim, tem tido um processo de anos para que a reportagem que eu busquei para poder até falar disso é de 2007, onde já existiam leis proibindo, mesmo assim, ainda havia necessidade, às vezes, da intervenção de 500 policiais para poder impedir um sacrifício dessa natureza, né? Mas dentro daquela cultura, isso era plenamente justificado, né? Então, a gente precisa começar a sair dessa questão de considerar o normal a partir do nosso ponto de vista sociocultural, né? Achar que aquilo que eu penso, as tradições, normas e culturas nas quais eu fui construído constituem uma dita normalidade. Não, é normal para a gente, né? É normal no sentido de que é socialmente reconhecido aquele comportamento como normal para a gente. Um outro exemplo, se a gente disser que uma mãe que tem filhos gêmeos comete um infanticídio de uma dessas crianças, ou uma mãe que tem um filho com deficiências físicas, né? Com algum tipo de deficiência, e a gente disser que essa mãe mata o próprio filho ou abandona o filho para morrer na floresta, a gente vai, normalmente, dentro da nossa construção cultural, a gente vai dizer que essa mulher é louca, desnaturada, né? É um demônio, a gente vai começar a falar aí de diversas coisas aí que a sociedade vai dizer dessa mulher. Mas, assim, ainda existem etnias indígenas no Brasil, onde o infanticídio é real, ocorre, e existe, inclusive, uma discussão legal dentro do meio jurídico, né? Onde os antropólogos defendem de que a lei não deve intervir nessas questões culturais, não deve ferir, né, essas comunidades dentro de suas questões culturais. E existe, inclusive, pleitos de que, quando ocorram situações dessa natureza, eles chamam até isso a necessidade de um laudo antropológico, para poder exatamente dizer se realmente aquela comunidade ou aquele sujeito que cometeu esse infanticídio tinha discernimento e capacidade compreensiva, né, para entender a sua conduta, né? Ou seja, se realmente aquilo era uma questão tradicional, de que eles entendiam e eles nomeiam isso, porque para algumas etnias isso é um gesto de amor, porque permitir que uma alma daquela viesse ao mundo com todas aquelas limitações, que iriam lhe trazer limitações da sua possibilidade de viver e estar na comunidade, eles entendem isso como um ato de amor. Então, assim, eu estou trazendo esses dois exemplos para que a gente comece a pensar, já que o tema era noção de normalidade, para que a gente comece também a pensar que a gente não está falando, a gente não pode falar de normalidade a partir da nossa perspectiva, mas da perspectiva do outro, de quem, né, da perspectiva desse sujeito, com quem a gente está lidando, né? Enquanto aqui no Brasil a gente fala de suicídio, na Suíça você tem a possibilidade do suicídio assistido, né? Então, o que acontece? Aquilo que para nós pode não parecer normal, para uma outra cultura, quando o sujeito já tem efetivamente uma condição X e atende a critérios X e Y, inclusive a lei permite que esse suicídio assistido ocorra. Então, a minha segunda provocação é essa. É a gente pensar de que não dá para falar de normalidade a partir do nosso umbigo, né? Que a gente precisa conseguir pensar a respeito da construção social do outro, né? O que é que aquilo significa para aquela outra pessoa, né? Eu vou colocar agora um pouco do que as pessoas que estão assistindo estão falando aqui. Primeiro, o Ciro, que está ansioso para, em algum momento, poder ser seu aluno, né?
uma outra observação é de Vanessa Santana, em que ela vai dizer assim: o olhar da sociedade está deturpando em relação à vida cotidiana. Afonso, professor da casa também, enquanto tentamos cuidar das doenças, descuidamos de cuidar da saúde. Bem legal, né? Bem legal. Suzy Alencar vai dizer, excelente... Sabe o que é legal aí, Cris? É que eu lembrei de uma coisa agora, por que o pessoal... Por que chamam um plano de saúde, gente? Plano de saúde, isso é um absurdo. O plano de saúde seria você iniciar um processo de uma educação alimentar mais saudável, você ter um processo, né, de exercício físico, você fazer... Quer dizer, plano de saúde seria preventivo, não seria corretivo, né? Então, assim, eu acho um absurdo essa maluquice de chamar plano de saúde, né? Mas tudo bem. Mas é bem isso que ele está falando, né? Suzy Alencar coloca excelentes colocações. Os pais precisam mudar suas atitudes em relação a educar seus filhos. Aí eu acho que a gente precisa fazer uma pontuação. Não dá a gente não está buscando culpados, então a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar falando de um lugar como se a gente estivesse buscando culpados, né? Então, assim, às vezes, esses pais precisam mesmo, né, serem ouvidos, escutados, se libertarem de pendências da sua própria história para que eles consigam assumir um outro lugar. E, principalmente, entender de que as dificuldades que eles viveram, as frustrações que eles viveram, fizeram parte da constituição do que eles são. Se a gente retira isso das crianças, a gente está criando um mundo perverso, né, com um monte de reizinho, com um monte de pessoas que estão aí achando que o mundo circula ao redor do umbigo delas, né? E até também pensar o que é para ele ser pai e o que é projeto para ele de ser pai, né? Porque há 40 anos atrás os pais pensavam até os 18 eu tenho algum compromisso com ele, depois ele vai se virar pela vida. Mas olha que legal essa sua fala, porque antes a gente tinha o maior desejo de fazer 18 anos para se livrar da rédea dos pais e dizer sou maior de idade. Hoje em dia as pessoas fazem 30 e continuam morando na casa dos pais. Então o que acontece? Tem alguma coisa aí, né? Que mudou, por que será, e né? que nós não estamos discutindo adequadamente. Não estamos discutindo adequadamente. E tem um imperativo de gozo terrível. A gente precisa ser satisfeito a qualquer custo, né? Então a gente está falando de algo que ou a gente devolve, eu acho que a grande função nossa, enquanto profissionais dessa área, é devolver à sociedade, resgatar da sociedade a dignidade da insatisfação. Né? Então, assim, a gente precisa... Uma de nossas grandes funções é exatamente pegar e dizer assim, sim, mas e aí? Né? Tá certo, mas assim, a gente vai se frustrar, é verdade, a gente não pode estar bem o tempo inteiro, a gente não é para estar bem o tempo inteiro, realmente, né? Estar bem o tempo inteiro é que seria estranho, para não falar normal. É como os pais quando dizem assim, não, eu quero que ele seja feliz, eu faço tudo para ele ser feliz. Ele não está entendendo que esse é o problema, a felicidade é de cada um. Ele pode cuidar, ele pode alimentar, ele pode propor algumas coisas, mas a felicidade do filho dele pertence ao filho, é o filho que tem que descobrir o que ele vai ser, como ele vai ser feliz. E além disso, Françoise Doutor era clara, ela pegava e dizia, para toda criança, atender ao desejo dos pais é incestuoso do ponto de vista inconsciente. Então, existe naturalmente uma questão aí que é, quando o desejo dos pais vai nesse sentido, é quase que uma promessa impossível de realização, porque eu não vou conseguir atender a isso. Eu não vou conseguir atender a isso que ele espera de mim. Entende? Então, é quase que uma condição já frustrada por antecedência, porque atender a esse desejo do ponto de vista inconsciente, se a gente voltar para o doutor, entendeu? É impossível. Então, tem outras questões fortes. E fica mais complicado ainda para o jovem, porque meu pai e minha mãe fazem tudo por mim e eu não sou feliz. Ele ainda acha que ele é o problema. Porque ele não está feliz com tudo isso que papai e mamãe me dão. Eu vou colocar aqui também Edinalva Oliveira, queria que todos os pais ouvissem essa mesa.
Eliana Carvalho, de Bionor, você é fantástico. E completa, é necessário viver o diferente para que o sujeito possa se reinventar. Eliane Ciero, professor, alguma dica para quem esteja iniciando ter uma visão mais lúcida sobre transtornos? Continuar. Tânia Célia dos Santos Almeida. Muitas vezes julgamos a cultura do outro a partir da nossa, esquecendo que o diferente existe e nos faz crescer, completamente completar. Eu entendi o que ela quis dizer. Concordo, sim. Afonso Madeira, ele, de novo, não, professor, não temos hoje uma sociedade infantilizada por demais? Sim. Mas pior do que infantilizada é não castrada. Pior do que infantilizada. Porque o problema não é o infantil. Porque o infantil é. Todo sujeito tem um infantil do sujeito. O problema não está no infantil. O problema está na condição daquilo que a gente vai chamar desses sujeitos que não. Que negam a existência, né? Da existência da lei, da norma social, da existência do outro, do limite entre o eu e o outro, e permanecem numa posição infantil, mas muito regredida, daquele bebezinho pequenininho, né, do ego primáriozão lá, de que mamãe fez o que eu quero, mamãe eu te amo, mamãe não fez o que eu quero, mamãe eu te odeio, eu vou morar na casa da vovó. Né? Então, assim, o problema não é o infantil, o problema é estar numa condição infantil muito primária, onde a gente é regido pela ambivalência. O positivo eu quero, o negativo eu não quero. O que é bom eu introjeto, o que não é bom o bebê expulsa para fora de si. Isso é o processo inicial mais primário da nossa Constituição. Só que estar na sociedade, se desenvolver na sociedade, vai fazer com que a gente, em determinado momento, pegue, então, e descubra que o mesmo objeto de amor que eu amo, que às vezes me dá prazer, também me dá desprazer. E que eu não deixo de amar por conta disso. Que a mesma mãe que eu gosto, às vezes é uma mãe que me irrita. Que o mesmo namoradinho que eu gosto, às vezes me irrita. E a gente começa a lidar com a relação com o outro, não mais do ponto da ambiguidade, o que é positivo eu quero, o que é negativo eu expulso do eu, mas eu cresço, eu me desenvolvo a partir do momento que eu sou regido pela ambivalência, que a minha relação com o objeto é ao mesmo tempo prazerosa e desprazerosa. Se eu permaneço numa condição primária, aonde se o outro faz o que eu quero, eu amo o outro, se o outro não faz o que eu quero, eu repilo o outro pelo ódio ou pela indiferença, como diria Freud, então o que acontece? É uma posição muito infantil. É muito primária, é um ego muito primário que não aprendeu efetivamente na vida que os seus objetos são ambivalentes, que as suas relações são ambivalentes, né? Elis Cardoso, estamos na mesma cultura e não pensamos ou criamos nossos filhos da mesma forma, cada família com suas concepções. E aí eu já não sei, viu? Eu acho que é mais um comentário. Kátia Arloy, mas eu vejo que essas questões culturais não são impostas a toda a sociedade como normalidade. É algo pontual, cultural, de um específico. Ela continua, cada um deve, na sua particularidade, se respeitar e ao outro sem imposições. Ok. O pessoal, na verdade, está se posicionando, né? Não são questões, né? Está mexendo, as pessoas estão se posicionando, né? Caroline Bento, Bionor, qual a sua visão sobre a ansiedade somática? Nesse processo de pandemia, muita gente recebe diagnóstico de ansiedade. Ótimo! Que ótimo que a pessoa, em algum momento, perante essa mudança toda, sentiu algo, né? Porque se ela não tivesse sentido algo, se ela não tivesse sintomatizado de alguma forma, fosse física ou mentalmente, né, não tivesse em algum momento nesse processo todo de mudança que a gente está lidando, aonde a gente se depara com o real de forma tão nua e crua, né, com a possibilidade de morte nossa e dos nossos e de um desajuste social, onde a gente não tem a garantia
da permanência das nossas condições de trabalho e precisa se readaptar a novas formas de fazer laço social. Se perante uma situação dessa você não passa por algum desarranjo, não desequilibra de alguma forma, é isso que preocuparia. Então, sim, sem sombra de dúvidas, boa parte das pessoas vão estar desenvolvendo sintomas e questões agora que precisam ser escutados, que precisam ser acolhidos. Né? O que preocupa é exatamente essa questão do nome. Sim, gente, você está sofrendo, porque está difícil mesmo, ninguém lida com isso sem isso. O problema é sair da pandemia todo mundo com uma tatuagem no braço de tag, de que eu tenho um transtorno de ansiedade. Não, eu estou num momento delicado e cada um está precisando criar estratégias específicas para poder lidar com isso. Né? E a primeira estratégia específica é conseguir ter focos atencionais diferentes. A gente precisa conseguir ter momentos atencionais diferentes. Quando a gente fala, naquele livro que ela fala, que fez aquela pesquisa com relação ao luto, ela diz assim, uma vez um paciente terminal, ela perguntou a um paciente terminal por que ela percebia que tinha dias que ele estava bem, tinha dias que ele não estava tão bem, como é que ele lidava com isso? E aí ele virou para ela e fez assim, doutora, não dá para olhar para o sol o tempo inteiro. Se você olhar para o sol e você for olhar para o sol, você vai até olhar, mas não dá para olhar para o sol o tempo inteiro, porque você não aguenta. Então, é mais ou menos essa metáfora. A gente precisa criar outros momentos, outras formas de direcionar a nossa atenção para outras atividades que não ficar o tempo inteiro focando o nosso aparato atencional para o que está acontecendo necessariamente, porque realmente aí a gente vai desenvolver ansiedades e beirar pânicos, né? E beirar estados de pânico, né? Monize Souza, Bionor, o que poderia ter mudado para os jovens que passam a desejar aos 30 anos ainda estar com os pais? Eu acho que a gente falou, né, de algum lugar aí, desse lugar. Eu acho que a gente não consegue dar conta no tempo que a gente tem. Não sei se a Cris quer fazer algum comentário rápido, de elaborar necessariamente a pergunta dela, né? Porque é muito pessoal. Para cada caso, a gente vai ter uma situação diferente, né? Com relação a esses jovens que permanecem nesse lugar. Agora, eu queria, na verdade, aproveitar, Cris, se você me permite, porque eu já percebo que a gente está caminhando para o término do tempo, eu queria ainda citar alguma coisa que eu acho importante, que fique como mensagem. Primeiro, a gente pensar no seguinte, uma outra coisa que nos faria, entre aspas, normal, digamos assim, Jerusalinski trabalha isso num dos livros dele, retomando a obra lacaniana, onde ele vai dizer assim, um sujeito normal, né, se caracteriza precisamente por não levar totalmente a sério um certo número de realidades cuja sua existência reconhece. Nós estamos todos rodeados de todo tipo de realidade, e algumas dessas realidades são ameaçantes, sem sombra de dúvidas. E o que nos torna normais, entre aspas, é exatamente essa capacidade de não levar muito a sério determinadas coisas, né? Dunker vai dizer que uma das funções da psicoterapia é exatamente transformar o sofrimento o sofrimento neurótico do sujeito em uma produção banal, né? Em algo que a gente consiga olhar para aquilo que aparentemente antes era ameaçador e não levar isso tão a sério, digamos assim, né? Então, eu acho que a gente precisa também deixar como mensagem nos minutos que a gente tem esse lugar de que faz parte dessa normalidade a nossa capacidade humana de não levar certas coisas também, entende? Muito a sério, não em pontos patológicos, como foi discutido por Marcelo ontem na mesa, né, com a CR, no sentido de entrar em processos de negação da realidade como um mecanismo de defesa, né? Mas é sim um mecanismo de defesa, em certa medida, a gente não pensar nisso. E outra coisa que eu acho que a gente precisava dizer é o seguinte, o que não dá para aceitar como normal é a violência que a gente vive hoje socialmente, tá certo? Então, assim, Mezan vai exatamente dizer que a violência atual é produto do narcisismo exacerbado de nossa geração. E a gente já falou um pouco dessa permanência aí, desse lugar, desse narcisismo primário. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é
Gente, assiste qualquer videozinho na internet que fala lá da obra e do experimento de João Bobo de Bandura. Bandura é claro na aprendizagem social. A gente aprende com os nossos modelos de referência. Então, o que acontece? Bandura colocou crianças assistindo pessoas maltratando, esmurrando, tendo atos violentos com um boneco, e as crianças que viram esses atos, quando chegavam lá depois no contato com o boneco, replicavam esses atos. A gente está passando por uma situação que a gente está transformando a violência em um valor social comum. Antigamente tinha um tiro e todo mundo ficava um tiro. E hoje em dia precisa acontecer uma catástrofe para todo mundo, para a sociedade ser tocada por esse lugar. Né? Começa um tiroteio e a gente sai da direção da janela para não levar uma bala e continua a aula como se tudo estivesse acontecendo. Nós estamos transformando a violência em um valor social comum. E eu queria terminar com isso. A gente não pode fazer isso. A gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar. A gente não pode perder a nossa capacidade, a gente não pode se acostumar com o absurdo. Ver os atos de violência para todo tipo de ato de violência que tem existido, né, internacionalmente com a extrema-direita no poder é um negócio desesperador. O que isso alimenta a violência. A gente pode até emendar com que Hannah Arendt vai perceber por que pudemos fazer tudo aquilo na Segunda Guerra Mundial, senão através da banalidade do mal. Sim, e quando Hannah vai falar da diferença exatamente de poder e violência, e aí não dá para poder a gente, né, discorrer sobre isso agora, mas assim, essa legitimidade do poder, a legitimidade do poder, ela é dada pelo social, né? Ela é dada pelo povo, e a violência não, a violência é a última arma que o Estado, né, que a figura de poder utiliza quando está prestes a perder a sua condição, né, de poder. Então, assim, bom, não tem tempo para poder a gente discorrer aí sobre isso, e seria interessante chamar Rangel para a conversa, porque ele gosta, eu sempre vejo Hannah como parte dos trabalhos dele, mas eu queria dizer isso, né? Nós estamos tornando a violência um valor social comum, a gente precisa parar com isso, tá certo? A gente precisa se indignar frente ao absurdo, a gente precisa seguir num sentido contrário a esse do hedonismo que marca nossos tempos, com esse individualismo exacerbado, e a única fórmula para isso é a ética da alteridade, é respeitar o outro na sua alteridade, é nesse encontro com a diferença do outro. Então, eu defendo muito esse posicionamento dessa ética pela alteridade, né? Porque a única saída que a gente tem agora para poder ainda resgatar a nossa capacidade de laço social é isso, é uma ética voltada pela alteridade, voltada para a diferença, voltada para o outro, é um encontro com o outro. Sim, o outro pode dizer não ao meu sim. O outro não precisa concordar comigo. O outro não precisa fazer como eu faria, né? E isso é normal. Vamos ver se a gente ainda tem, talvez consiga responder essa que é bem importante aqui, de Nívia. Qual a sua opinião sobre o discurso do novo normal? Eu acho que a gente tem uma oportunidade fantástica de fazer algo diferente. O novo normal só se dará se, e somente se, como disse Krenak, num desses livros, né, recentes dele, a gente não voltar para aquele ritmo absurdo que a gente estava e a gente não resgatar algo de nossa humanidade, né? Estou falando até humanidade do ponto de vista meio romântico a palavra, mas assim, se a gente não resgatar algo dessa ética da alteridade, né, com esse momento, se isso não convocar em nós o melhor de nós na nossa relação com o outro, não vai adiantar, não vai haver novo normal. Só haveria novo normal se, e somente se, realmente essa situação que a gente está vivendo não se tornasse valor social comum, morrer tanta gente não se tornasse meramente valor social comum, e a gente realmente instituísse uma forma de lidar com o outro, com o mundo. E aí a gente está falando de questões ecológicas, questões psicológicas, questões, entende, sociais, políticas, de uma estrutura muito maior,
para que a gente não voltasse, como disse Krenak, para aquele ritmo em que a gente estava, onde o capital subjuga a cultura, subjuga o Estado, subjuga a educação, tá certo? Então, assim, se a gente não faz uma mudança nesse processo, aí não tem novo normal. Se a gente continuar com uma sociedade regida pelo viés do capital, pelo viés do capital, a gente não faz um novo normal. São apenas outras formas de atender ao capital. E acho que essa palavra novo normal acaba trazendo um grande engodo, porque convoca a pessoa a pegar o passado, através do normal, para encaixar num futuro inédito que nós estamos vivendo. E aí não dá certo. Você não muda paradigma com velhas ferramentas. Você não faz o novo com velhas ferramentas. Embora a gente não jogue todo... Mas o mais importante, a gente não bota tudo dentro de um saco e explode. Porque um dos nossos maiores problemas é exatamente a falta de história. Né? Se as pessoas tivessem história, né? Então, se a gente tivesse efetivamente um contato com nossa história, se a gente mantivesse viva a nossa história, não seria tão fácil assim se apartar dela ou fazer algumas coisas, né? Então, se a gente basta olhar para a história da Alemanha hoje e a forma em que, né? Então, assim, a gente precisa também resgatar a nossa história. E, psicanaliticamente falando, a gente precisa fazer alguma conexão temporal entre passado, presente e futuro. Não dá simplesmente para poder falar de um novo, né? Que não considera o que a gente está vivendo agora e que despreze toda a nossa história anterior. Isso, né? Mas olhar para aquilo que de alguma forma, nesses 40 anos, como você trouxe, nós não estávamos mais enxergando. Estávamos colocando todo um modos excessivos de funcionamento como normal. Sim, é isso essa é a mensagem, né? Então assim, a gente não é normal, né? Então assim não dá. E aí assim, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas não sei como é que está aí a organização do evento já se posicionando, mas eu teria só uma historinha para contar, para terminar. Continue, que ainda não caçaram nossa palavra, continue. Então, assim, essa questão de não tornar a violência valor social comum, né? Tem uma experiência da minha pesquisa mestral que até hoje me chama muita atenção. Na escola onde eu fiz minha pesquisa, eu sempre trabalhei com professores, tanto no mestrado como no doutorado em curso, e tem uma história que sempre me chama muita atenção. Teve uma professora que não fazia 5 minutos. Conclua, né? Então, conclua, está aqui dizendo que o tempo... Teve uma professora que eu não a conhecia, ela não fazia parte do grupo com o qual eu me reunia, mas eu fiquei sabendo dessa história pelos sujeitos da pesquisa. Uma pessoa que tinha dedicado todos os mais de 30 anos à educação, no último dia da sala de aula, aí um dia ela já tinha pedido a aposentadoria dela, mas a aposentadoria não tinha saído. E aí ela entrou na sala de aula um dia e os alunos tinham colocado uma lata de lixo em cima da porta, para quando alguém abrisse a porta, o lixo cair em cima da pessoa. Só que quem abriu a porta foi a professora. E a professora recebeu aquela lata de lixo, e o lixo escorreu por ela. Ela perdeu a capacidade, né, de continuar em sala de aula e saiu da sala de aula, avisou a diretora que não tinha mais condição de dar aula e saiu. Né? Muito mexida com aquela lata de lixo que ela recebe na cabeça. Por ironia do destino, nos dias seguintes em que ela não estava indo trabalhar, ainda muito mexida com aquela situação, a aposentadoria dela saiu. E ela nunca mais voltou para a sala de aula. A última cena de uma pessoa que dedicou a vida inteira à educação foi uma lata de lixo na cabeça. O que é que me chama a atenção? De todos os professores da escola que davam aula naquela turma, apenas 2, e não eram poucos, apenas 2, discutiram esse assunto na sala de aula com os alunos. Declinaram dos seus programas para poder discutir o fato com os alunos. Os outros professores entraram na sala de aula e deram suas aulas como se nada tivesse acontecido. É disso que eu estou falando, Cris. Não dá para a gente simplesmente responder com a indiferença, tanto fez como tanto faz, se a gente não se implicar com o outro, com a necessidade dessa ética da alteridade, se a gente não entender o nosso papel docente, que não é só
de formar do ponto de vista conteudista, mas para a vida, tá certo? Se a gente continuar olhando para os absurdos que ocorrem sem se posicionar com relação a isso, nós estamos, como diria a Bandura, ensinando a sociedade que se comportar daquela forma é normal. Eu Querido, acho que aqui eu acabo. Muitos elogios à sua fala, ao seu trabalho. Quero agradecer muito, obrigado a todos que ficaram com a gente nesse debate, nessa conversa super importante. E obrigado a todos, e muito obrigado, professor. Eu que agradeço.